Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bom, amados, nós vamos hoje tentar falar sobre o juízo final. Tentar assim, vamos iniciar, vamos tentar nessa única aula, né, fechar a proposta aqui. Se não der, a gente dá uma esticadinha no chiclete teológico. A gente vai até semana que vem nesse ponto aqui. O juízo final. Vamos abrir a nossa Bíblia, ou as nossas Bíblias, no livro do Apocalipse, livro da Revelação de João. Livro Apocalipse de João, né? O livro da Revelação, capítulo 20, verso de número 11 até o verso de número 15. Quero ler esse trecho, esse texto com vocês. E eu pretendo aqui estar abordando pelo menos 4 pontos, né? 4 perguntas que eu mesmo fiz e eu vou tentar responder a mim mesmo. Né? Eu faço a pergunta para mim e vejo se eu consigo responder. E aí, se der tudo certo isso, vocês são beneficiados. Eu fico assim, admirado, irmãos, porque eu assisto as minhas aulas depois, né? Eu assisto as minhas aulas até para me corrigir, ver, às vezes a gente teve uma fala mal colocada, um termo, né? Porque a gente vai falando aqui, às vezes o cérebro não acompanha, ou a boca não acompanha o cérebro, ou o cérebro não acompanha a boca, eu não sei. Então a gente fala, poxa, falei alguma coisa aqui que ficou meio estranha, não ficou tão claro, foi errado mesmo, equivocado, a gente troca versículo, nome, né? Então tem que administrar um monte de coisa aqui, às vezes a cabeça ela não dá conta e não percebe isso, né? A gente às vezes corrige na hora. E eu acho interessante que tem aula que eu assisto, minha aula, e eu mesmo entendo o que eu explico. Eu acho interessante isso, né? E aí eu falo, poxa, eu acho que então se eu mesmo entendi o que eu tentei explicar para mim mesmo, eu acho que os irmãos talvez entenderam também alguma coisa, né? Vamos lá, queridos. Vamos lá. O Valdir está chegando aqui também, ó, está entrando aqui na primeira aula ainda. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11 até o verso de número 15, tá? Eu vou ler na minha versão aqui, não é das melhores, mas é a Bíblia que eu estou usando aqui por ser mais fácil de eu manuseá-la, né? Mas vamos comparando aí a versão aqui, a minha linguagem com a de vocês aí, até mesmo para acrescentar, tá bom? E ficar mais rico a leitura. Vamos lá. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Olha só, vale aqui o friso, tá? Vale aqui destacar. Abriram-se os livros, tá no plural, né? E abriu-se outro livro. Então, olha só, abriu-se os livros, no mínimo 2, e abriu-se ainda um terceiro livro, que é o da vida. Vai falando aqui, detalhando qual é esse que foi aberto depois, o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, só para a gente ver as referências, né? Segundo as suas obras. Então a gente deduz, é uma inferência aqui, que os 2 primeiros livros que foram abertos, um deles era o das obras, né? Aí o terceiro era o livro da vida, então só falta a gente descobrir qual é esse outro aqui, né? A gente deduz que seja a própria Bíblia, tá certo? Porque lá em João capítulo 12, verso 48, Jesus disse que ele mesmo não julgaria ninguém, mas a palavra que ele tinha pregado, essa haveria de julgar no último dia. Então, possivelmente, haverá 3 livros como referência para julgar os seres humanos, né? A própria Bíblia, que é o parâmetro da vontade de Deus, da justiça de Deus. Então, a Bíblia, né, é a referência da verdade. Das obras, segundo o que as pessoas fizeram, cada um vai ser julgada na medida, né, na proporção do que elas fizeram também. Isso é um agravante no julgamento. E
o livro da vida. Se não estiver escrito nesse livro da vida, então, lamentavelmente, não terão como serem absolvidas. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, olha só, então a gente entende que o inferno não é o destino final das pessoas. O inferno é um lugar transitório, né? Intermediário, é um lugar, é uma antessala, na verdade, da condenação, tá? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, né? Esta é a segunda morte. Esse lago de fogo, sim, este é o destino final dos perdidos. Verso 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que aqui o termo é Guiena, né? Guiena, que é o lago de fogo. Então vamos lá, amados. O que eu pretendo, baseado nesse texto, responder, né? Aliás, a gente vai recorrer a outros textos, mas essa leitura, que é a base, eu pretendo abordar com vocês 4 pontos, tá? Para a gente falar do juízo final. O que é o juízo final? Quando será esse juízo final? Como será esse juízo final? E qual o destino eterno para os condenados, tá? Então, esses 4 pontos aí é o que eu pretendo estar trabalhando com vocês, falando a respeito do juízo final. O que será o juízo final, né? O que é ou o que será o juízo final? Bom, é a prestação de contas e o julgamento de todo ser humano, de toda a história humana, que viveram e morreram, né, em rebeldia contra Deus e rejeitaram o seu Filho como meio de salvação. Então a gente leu aqui, ó, capítulo 20, a gente vai retornar agora, né, nessa leitura, para a gente ir retomando aqui o texto. Então o verso 11 e 12 é o que vai mostrar isso, tá? Então o que é o juízo final? O termo grego aqui, inclusive no livro de Apocalipse, né, o juízo é um bema, né? B-E-E-M-A, bema. Esse bema era a referência que se tinha na antiguidade, era um local, era um patamar, né? Que se julgava as pessoas. Então era o juízo mesmo, né? Onde se julgava. Então a gente entende que o juízo final não haverá possibilidade de salvação. As pessoas, os seres humanos, né, que se apresentarem então nesse juízo final, são aquelas pessoas que se apresentarão diante de Deus, sejam elas importantes, insignificantes na história, né, como diz, a gente vai reler aqui, grandes, pequenos, ou seja, pessoas importantes e pouco importantes socialmente, historicamente. Todo ser humano que viveu e morreu em rebeldia contra Deus estarão então nesta ocasião aqui, tá? Olha só, verso 11, 12. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu, a terra, e não se achou lugar para eles. É interessante a gente entender aqui que não esse juízo de Deus, essa ocasião histórica, não será na história, né? Não será dentro dessa existência, porque os céus e a terra fugiram da presença de Deus. Então haverá somente Deus eterno, e então não haverá tempo, né? Aqui não existe mais tempo. É por isso que aqui serão um número inimaginável de pessoas individualmente, né, sendo julgadas por Deus, pessoalmente, individualmente. Fala, nossa, André, bilhões, trilhões, quadrilhões, sei lá, né? Quanto que pode chegar aí a contagem. A gente está falando aqui desde a criação do mundo até o final do mundo, até a destruição do mundo. Então, olha o contingente de pessoas, coisa inimaginável, e serão julgadas uma por uma. Fala, mas quanto tempo vai durar esse julgamento? Não tem tempo. Esse julgamento se dará na eternidade, né? É por isso que Deus julgará individualmente cada um. E isso, para nós, se compararmos com o nosso tempo, pode ser que seja uma fração de segundos, visto que a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, ou seja, o tempo é indiferente, né? Ele não está sujeito ao tempo e nem ao espaço. Só para a gente entender aqui a dinâmica dessa realidade aqui, tá? Verso 12, ó. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, como eu já disse aqui, né? Então, possivelmente, a própria Bíblia vai ser tomada como referência para Deus julgar a verdade, tá certo? Julgar essas pessoas mediante a verdade, melhor dizendo.
O outro livro aqui, o livro das obras, que a própria Bíblia diz, né? Segundo as obras que estavam escritas neste livro, eles serão julgados. E a gente entende que haverá graus de julgamento, graus de sofrimento, melhor dizendo. Vamos para Lucas, antes que a gente termine o versículo aqui, volte nesse ponto. Lucas capítulo 11, verso 48, se não me falha a memória, Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Eu acredito que esse texto, ele de fato está nos dando, né? Desculpa, é 12, tá? Não é 11 não. Capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas, verso 47 e 48. Acredito que esse texto, ele nos dá, né, uma ideia dessa realidade, porque a gente na nossa injustiça, né, na nossa organização de justiça humana, a gente entende que há pessoas que elas fizeram coisas mais graves, menos graves, né? Mas são dignas de serem penalizadas, porque fizeram algo que transgrediu um acordo social que nós chamamos de lei. Gabrielzinho, se estivesse aqui, ia nos ajudar, né, Nildo? Ele que é o menino aí versado na lei, né? Pelo menos está se preparando para isso. Então, ele sabe, nós também sabemos em alguma medida, mesmo que nós não estudamos, mas isso para nós aí não é tão estranho. Que há crimes chamados de doloso, culposo, há agravantes, né, dependendo de circunstâncias. Por exemplo, se a vítima não tem chance de defesa, se é um incapaz, né, então essas coisas vão sendo agravantes. Então a gente entende aqui na nossa organização social que há punições diferentes de um para outro devido à gravidade, né, dos seus atos. Aqui também com Deus não é diferente, mesmo porque as nossas justiças, elas são de alguma maneira referenciadas naquilo que Deus nos mostrou como ético, como certo, como moral, como errado e tal, que é através das leis, né, lá de Moisés e tudo mais. Enfim, quero me aprofundar nisso, senão a gente vai se delongar aqui. Eu estou hoje pentecostal, hein? Fiação, delongar, isso é tudo termo, você sabe, do penteca. Então vamos lá, Lucas 12 e 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Olha que coisa interessante, o servo que soube a vontade de Deus, não era um desavisado, era uma pessoa que tinha uma consciência de uma vontade do seu senhor, mas não fez, né, conforme essa consciência, esse entendimento e esse conhecimento. Então não fez segundo isso, ele foi castigado com muitos açoites. Verso 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, então olha só, um tem o conhecimento e o outro não tem conhecimento da vontade do Senhor. Só que os dois fizeram coisas dignas de serem punidos, né? Dignos de açoite, diz aqui. Só que diz aqui no verso 48, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Nesse entendimento aqui, então, a gente sabe que na eternidade haverá também, diante do julgamento de Deus, né, níveis diferentes de castigos, de punições, tá? Exatamente como será isso, não se sabe, a Bíblia não traz detalhes, mas a gente entende, a gente que estuda aí, né, a opinião de muitos entende que serão mais ou menos com esses critérios aí. Voltando a Apocalipse 20, verso 12, lá no finalzinho, ó, abriu-se outro livro, que é o da vida, né, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, tá? Então, o que é o juízo final? O que é? É a apresentação de cada ser humano que viveu e morreu em rebeldia contra Deus. Eles serão então chamados para prestar contas diante de Deus, segundo cada um tinha um entendimento, uma compreensão, um grau de responsabilidade, né, diante da verdade de Deus. Se participou de igreja herege, se, inclusive a gente vai ver aqui no final, né, como que Deus julgará aquelas pessoas. Já é o finalzinho da aula aqui, tá? Não, talvez nem dê para a gente falar hoje, mas pelo menos já serve aí para você ficar estimulado para participar da próxima aula, né? Que é como Deus julgará as pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Então, olha só, uma pergunta que eu fiz para mim mesmo e eu vou tentar responder para mim mesmo, né? Então, vamos lá. O que é tranquilo? O que é para você está claro? Tem alguma pergunta? Querem
perguntar mais alguma coisa, que eu estou sendo bem sucinto mesmo aqui. Então, o que é o juízo final? É a apresentação de todo ser humano que viveu e morreu em rebeldia contra Deus. Vão ser pedidos, né, contas de como eles viveram, segundo a consciência, o entendimento, o contato que eles tiveram com o Evangelho. Então, uma forma bem resumida para a gente falar o que é o juízo final, tá? E aí, assim, amados, nenhum ser humano escapará. Ah, morreu lá no meio do oceano, o avião caiu lá, nunca acharam. A Bíblia diz que o mar vai dar os mortos também, né? Ah, o cara sumiu e tudo mais, né? Sei lá, também nunca... E ele viveu e morreu de uma forma assim, de não ter contato nenhuma com a sociedade. De repente a gente está pensando lá de milhares de anos atrás, ou até nos dias de hoje, quem sabe, né? Ninguém teve conhecimento desse cara. Também a Bíblia diz que vai dar conta. Então todo ser humano que existiu na nossa realidade, passou por essa realidade, viveu e morreu, eles vão se apresentar diante de Deus, tá? E aí, amados, amadas, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão sobre esse ponto? Bora lá, só estou jogando a lenha na fogueira aqui e colocando alguma coisa para vocês estarem dando continuidade aí. Não? Ninguém quer falar? Todo mundo com medo? O juiz do... Oh, Jesus, tá bom, então vamos para frente. Mas é vocês que enriquecem a aula com a pergunta de vocês, vocês sabem, né? Eu só estou dando aqui um pontapé inicial. Se vocês não têm pergunta, a gente segue em frente, tudo bem. Então, o que é o juízo final? Esse ponto. Quando será? Quando isso, quando acontecerá? Quando se dará o juízo final? Em que época da história, né? Em que momento histórico? Vai ser aqui após o milênio, tá? Então, quando vai ser? Após o milênio, e a batalha de Gog e Magog, né? A gente fala Gog e Magog, alguns falam de Armagedon, que isso inclusive está escrito aqui no capítulo 20 também, um pouco antes, né? Se a gente ler o capítulo 20, eu estou indo nessa sequência mesmo do texto, tá? O capítulo 20 mostra que Satanás, ele é amarrado, né? Numa sequência de acontecimentos, numa linha teológica eu estou seguindo, claro, né? Há outros pensamentos, mas nessa linha escatológica, então, arrebatamento, 7 anos se passam aqui, grande tribulação, o anticristo faz aquela bagunça toda, o juízo de Deus, a segunda vinda de Cristo, ou a segunda parte da segunda vinda de Cristo, como alguns querem, né? E aí Jesus vem para defender Israel, Satanás é amarrado e fica lá, o capítulo 20 aqui, ó, lá no 1000 anos amarrado, Cristo reina literalmente sobre a terra durante 1000 anos, né? Após esses 1000 anos, Satanás é solto e ele engana ainda um povo, o verso 7 aqui, ó, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Então o verso 9 e 10 vai dizer que ainda Satanás engana um povo que participou do milênio. Então o milênio não é garantia de salvação. Olha que coisa interessante, né? Esse período de 1000 anos vai nascer pessoas, vão morrer pessoas, algumas pessoas inclusive entrarão no milênio não pelo fato de serem salvos, servos de Deus, mas como diz o Mateus capítulo de número 25, verso 31 ao 46, alguns entendem que Jesus está falando ali, né? Vinde benditos meu Pai, possuí a terra que está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me comer, tive sede e deste-me beber. Alguns entendem que essa passagem está falando de pessoas que ajudaram os judeus nesse período da grande tribulação, e aí Jesus vai recompensar essas pessoas e elas entrarão, né, no milênio, esse milênio na terra, terrenal mesmo, tá? Mas isso não é garantia de salvação. Jesus só está recompensando pela obra que eles fizeram, ajudando os judeus nesse período de grande perseguição. E essas pessoas, inclusive, elas poderão se rebelar contra Deus, e isso a gente vê que acontece, porque Satanás ainda, né, ele sendo solto, engana essas pessoas e eles querem combater ainda contra os judeus, contra aquele povo de Deus e contra o próprio Cristo, tá? E aí sim, de uma vez por todas, aqui o verso 10 está dizendo, ó, e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, né? Então, quem vai inaugurar o lago de fogo, que é a eternidade, o juízo definitivo de Deus?
a besta, o falso profeta, né, que vai dizer, Satanás, e aí sim, depois do juízo final é que as pessoas serão também lançadas lá nessa mesma realidade existencial, tá? Lembrando que a gente não está falando de um lugar físico, né? Porque isso não existirá mais, essa fisicalidade, essa materialidade, esses átomos que compõem tudo aqui, isso não existirá mais. Aqui é uma ordem de uma outra natureza, né? É uma outra realidade, mas só para a gente ver essa dinâmica aí. Então, esse Gog e Magog, essa última batalha, também conhecida como a Batalha do Armagedon, né? Será feito então fora do tempo isso, tá? Esse juízo, fora desse Cronos, como eu disse, né? Ou seja, na eternidade, que é a realidade da ausência ou a inexistência do tempo, tá? Então, quando isso vai se dar? Então, escatologicamente aqui no texto, após o capítulo de número 20, tá? Quando isso se dará na existência? Fora do tempo, porque não existirá mais tempo. Então, tentei falar aqui sobre o que é o juízo final, quando se dará o juízo final. A terceira pergunta que eu mesmo me fiz, vou tentar me responder. Como, né, que forma, que maneira se dará esse juízo final? É a terceira pergunta aqui que eu estou fazendo para mim mesmo e tentando responder para mim mesmo. Visto que vocês não perguntam, não falam, então eu estou dialogando comigo mesmo aqui. Olha só, né? Estou falando comigo mesmo aqui, a complexidade, aquele pensador, né, meu irmão? Aquele filósofo, né? Ser ou não ser, eis o cristão. O senhor fala e a gente escuta. É um programa, né? Fala que eu te escuto, não sei não, vamos lá. Vamos nós. Então, como isso se dará, né? De que maneira? A forma que isso acontecerá. Todos os que morreram sem Cristo serão ressuscitados e serão julgados individualmente, né? Como eu tinha falado aqui, segundo as suas obras. Aí a gente volta para o texto do capítulo 20, verso 12 ao 14, tá? Então os livros aí vão ser abertos, como eu disse, né? 3 livros no mínimo, a Bíblia, o livro da vida e o livro das obras. E o verso 12 aqui, ó, 12 ao 14, o capítulo 20, 12 ao 14. Vi os mortos, grandes e pequenos, estou relendo, né? Que estavam diante do trono, abriram seus livros, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lembra, irmãos, que eu falei para vocês que a Bíblia ela vai falar de 3 mortes, né? 3 tipos de mortes. A morte física, a biológica, a material, a morte espiritual e a morte eterna. Essa é chamada segunda morte, né? Que ainda que a pessoa possa ter tido a morte física e espiritual, elas não são definitivas ainda, né? Não é a aniquilação da existência da pessoa. Então muitos têm a ideia de que morreu, acabou tudo. Não, não acabou. A Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 27, ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso segue-se o juízo. Então refere-se a isso aqui, né? Morrer uma vez. Então morreu espiritualmente morto e aqui morreu biologicamente, mas há uma morte eterna ainda, né? O que é a morte biológica? É a separação da alma do espírito do corpo. O que é a morte espiritual? É a separação, é a não comunhão, né? Entre o ser humano e Deus. Isso pode ser resolvido pelo Evangelho, pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, que é chamada de nova regeneração. Mas tem uma terceira morte, que é a morte eterna. E o que é a morte eterna, a grosso modo? É a ruptura, é a separação definitiva para todo sempre desse ser humano do seu Criador. Então essas pessoas nunca mais terão contato de nenhuma maneira com Deus. Pode ter morrido biologicamente, materialmente, né, falando, fisicamente falando e espiritualmente. Essas pessoas de alguma maneira, em algum momento da história, a gente está vendo qual é o momento, se encontrarão com Deus. Então todos verão a Deus, sem exceção. Só que uns em uma condição de salvos e outra em outra condição de perdidos, né? Só se apresentarão a Deus para o julgamento condenatório, tá? Então existe lá a realidade do tribunal de Cristo, que está escrito, se não me falha a memória, em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10, me ajudem aí na referência, se alguém puder.
Eu acho que é 7:10. Segunda aos Coríntios, tá? Segunda de Paulo aos Coríntios, 7:10. Vejam se é isso mesmo, né? Que diz que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo para sermos recompensados segundo o que tivermos feitos por meio do corpo, ou bem ou mal. É mais ou menos isso aí, irmão? A referência e o texto, acertei? Me ajudem aí, me confirmem ou não, né? Está escrito aqui, porque a tristeza... Não, então não é não. 10:4, segunda aos Coríntios 10:4. Vamos ver se a memória agora não me trai de novo. Essa memória aqui é infiel, me trai toda hora. Vamos lá, acho que é 10:4. Não é 10:4 não. Desculpa, irmão, 5:10. 5:10. Capítulo 5, verso 10. Misturei tudo aqui, né? 10 com 4, 7 com 10. Eu sabia que tinha algum 10 na história. Então é 5, verso 10, tá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não é o bem ou o mal. Aqui fala o que tivermos feito bem ou mal feito, né? Só que esse tribunal fala-se a respeito dos salvos que comparecerão diante de Jesus para serem recompensados por suas obras, tá? Então, esse aqui não é um tribunal para condenação. Esse é um tribunal onde os salvos, já salvos eternamente, né, porque isso se dará na eternidade, eles se apresentarão diante de Jesus e Jesus irá recompensar. É o famoso galardão, que ninguém sabe o que é, mas que todo mundo quer, porque vem da mão de Jesus, deve ser coisa boa, né? Então, não é, irmão? Eu acho engraçado isso. Ninguém sabe o que é esse tal de galardão, mas todo mundo diz, eu quero meu galardão, minha pedra na coroa, meu sei lá o que, né? É interessante, os irmãos eles se convertem, mas ainda tem esse negocinho de que tem que fazer as obras, né, e tal. Tudo isso aqui é pela graça, tudo isso aqui é imerecido. Jesus está recompensando pela sua generosidade, não é porque nós merecemos coisa alguma, e tudo, inclusive, só será recompensado porque é feito baseado no sacrifício de Cristo. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 ao 15. Paulo vai falar, inclusive, né, que algumas obras elas vão ser, aliás, todas as obras serão provadas, tá certo? Pelo fogo. Algumas vão passar aí por essa prova, né? Então vai depender muito do material ali que foi apresentado. Se as obras é de madeira, de feno, de palha, então pode ter certeza que isso aí vai se desfazer lá, não vai resistir. Mas se é pedra preciosa, ouro, prata, aí resiste ao fogo, né? Paulo está trazendo uma metáfora com esses materiais para falar que algumas obras elas não vão passar pelo crivo de Cristo por causa das suas motivações, né, irmãos? Como que a pessoa fez, se de fato ela fez, não esperando ser recompensada de uma forma meritória, não para ser vista por ninguém, mas ela fez porque ela ama Cristo, só por isso, mais nada do que isso. Então a motivação, as pessoas poderão até fazer coisas boas, mas com a motivação ruim, né? A motivação não correta, e elas não serão legitimadas por Cristo. Então a gente pode fazer obras de caridade, obras de amor, boas obras, mas o coração talvez não esteja correspondendo a essas ações externas, e aí Jesus julga. Ele sabe muito bem o que passa no nosso coração quando a gente faz uma coisa, ainda que seja de uma forma piedosa, ainda que as pessoas olhem assim e falam, nossa, né, que gente boa, generosa, caridosa, compassiva. E muitas vezes Jesus está dizendo, não, estou vendo o coração, as motivações, e eu não aceito nada disso. Aí vocês que são enganados facilmente pelas ações, mas Jesus jamais, ele é ludibriado, irmãos, tá certo? Por ninguém aqui, né? Ainda seja com o joelhinho dobrado, com as lágrimazinhas caindo, com a mãozinha tremendo assim para o céu e tal, mas Jesus não se comove com essas coisas não, né? Só para eu falar para vocês, existe um tribunal, que é esse tribunal para os salvos, para serem recompensados, e existe esse grande, né, trono branco que a Bíblia diz, que é outro público, tá certo? Com outra razão, né? Existe um outro propósito aqui. Então esse pessoal que a gente está falando aqui, não haverá possibilidade de salvação, são pessoas já perdidas, porém elas estão sendo julgadas, cada uma individualmente, né? Porque ninguém leva pecado de ninguém é julgado no coletivo, cada um
estará prestando conta individualmente, segundo as suas responsabilidades que receberam na eternidade. Irmãos, aqui é interessante, alguns teólogos entendem que haverá julgamentos nacionais, julgamentos pessoais e julgamentos sociais, né? Então, olha só, nacional é uma coisa, social é outra, tá? Só pra gente, parece que é a mesma coisa, não é. Julgamentos de nação, de nações. Então, nações responderão a Deus, né, dessa forma, o que fizeram, tá certo? O que essa nação fez, né, em prol ou contra a humanidade. Então, por exemplo, nós temos nações poderosas, que elas de fato afetam o mundo. Estados Unidos, por exemplo, né? China, por exemplo, olha só. Então, a nação também será, a gente chama de pecado nacional, né? A cultura e todo esse poder que recebem, notoriedade na história, o que essas nações fizeram em relação ao resto do mundo, serão julgadas. Israel, por exemplo, né, é uma nação que ela será responsabilizada diante de Deus na história de alguma maneira. Eu não estou dizendo que Israel vai ser julgado e condenado, tá, irmãos? Eu só estou trazendo aqui como uma comparação de que cada nação tem uma certa responsabilidade historicamente falando, né? Por exemplo, o Brasil, acho que de alguma maneira o Brasil como nação responderá diante de Deus, será cobrado diante de Deus. Eu não estou dizendo que todo brasileiro, não é nesse sentido, né? Mas estou dizendo como oportunidades que a nação recebeu. Por exemplo, nós recebemos uma oportunidade absurda na final da década de 80 para 90. Nós fomos conhecidos, né, Jéssica, como celeiro de missões. Né? Eu pelo menos tinha essa expectativa. O Brasil seria o celeiro de missionários, porque houve o século do grande avivamento, ou o século passado, o avivamento, a bola da vez era o Brasil, irmãos. Né? Então, 1904, 1905, explode aquela coisa. Ó, Azusa, eu estou aqui, ó, sem nenhuma... É pelo Espírito, né? É tudo aqui inspirado. Azusa, Rua Azusa. Estados Unidos, ali, o grande avivamento que originou aí as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Congregação Cristã, e depois veio um monte de igrejas que a gente conhece, como Brasil para Cristo, Quadrangular, enfim, um bocado que a gente teve aí nas décadas de 40, de 50, 60, 70 e 80, tá? É isso que a gente tem no Brasil, e depois deriva um bocado de coisa que ninguém dá conta de falar, não. É uma coxa de retalho muito grande. Mas a questão é, o Brasil, ele foi abençoado por Deus nesse sentido de que houve esse grande avivamento, grande colheita de almas, né? Eu estava vendo aqui, esses dias pesquisando aí, e nós tínhamos em torno de 1930, 1940, se não me falha a memória, nós tínhamos lá 500 mil evangélicos, 500 mil protestantes nessa nação. Olha só, 500 mil. Hoje nós somos 50 milhões, só para a gente entender, né? Essa colheita de almas aí, eu não estou nem julgando se são salvos ou não, isso aí não pertence a nós, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a responsabilidade nacional, a responsabilidade social, as estruturas que nós criamos, os responsáveis, autoridades, serão julgados na medida que receberam. Lembra do texto de Lucas 12:48? A quem muito for dado, também muito será cobrado. Né? Lembra da leitura que nós fizemos? Então, olha só, a gente pode aplicar aqui nessa questão facilmente, né? Sem forçar a hermenêutica. Então, governantes, né? Grandes líderes, eles terão responsabilidades diferentes dos outros, porque eles têm um papel, uma influência, um poder administrativo, social, né? Que interferem na vida das pessoas. Então, as pessoas ficam brincando, às vezes, né? Esses governantes, líderes, inclusive, que foi dado, Deus deu de alguma maneira pela estrutura. É por isso que Paulo diz assim, toda autoridade vem de Deus. Não quer dizer que aquela pessoa é de Deus, mas a estrutura de autoridade é dada por Deus, né, para essa organização social. É aí que Paulo diz, né, para a gente respeitar toda autoridade, porque toda autoridade vem de Deus. É nesse sentido. Não que o presidente Deus colocou e é de Deus, e o governador e o prefeito e o vereador, não tem nada a ver com isso, tá? Mas sim que essa estrutura, né, para que essas pessoas que têm na mão a responsabilidade deveriam cuidar, e se elas não cuidam, elas responderão diante de Deus. Então essas pessoas não têm a dimensão da responsabilidade, né, elas fazendo o que fazem para prejudicar pessoas, ao invés de abençoar, ao invés de melhorar a vida das pessoas, quando elas se apresentarem diante do juiz, vai ser um negócio impressionante. Estava vendo uma reportagem ontem,
onde um juiz absolveu seu filho. Isso é inconstitucional, né, irmãos? Isso não pode, a Constituição proíbe isso, né? Então o cara foi lá e falou, não, eu sou autoridade aqui, eu vou absolver meu filho. Então ele falou assim, entre a toga e o meu filho, eu defendo meu filho. Olha só, a questão bem parcial mesmo, né? Só que algumas pessoas, elas pensam que estão acima da autoridade, elas são a lei, né? Inclusive tinha lá na época de Roma, né? Tinha uma discussão que era assim, a lei é o rei ou o rei é a lei? Né? Lex rex ou rex lex? Essa discussão, quem é? O governante, ele está acima da lei, ele que manda de fato, ou ele está subordinado à lei que é maior do que ele? Então, só para a gente entender, só que diante de Deus, irmãos, essas autoridades, elas não serão ninguém, né? Esses poderosos, como nós lemos lá, grandes e pequenos, não serão ninguém, estarão diante do grande juiz.